Olá, queridos amigos e amigas, boa noite. Estamos aqui no canal do Centro Espírita Vinha de Luz para mais uma palestra pública de sexta-feira. E hoje temos uma convidada muito especial para nós, a querida amiga Daniela Martins. Ela trará o tema A Bênção da Gratidão. Mas antes de entrarmos no tema da noite, gostaria de passar uns breves informes de trabalhos da nossa casa. O Centro Espírita Vinha de Luz é um centro espírita recém-fundado. Eu digo recém porque tem pouco mais de 4 anos. E ele fica sediado em Vicente Pires, né? No entorno do DF. Nós temos algumas atividades que, embora exista a pandemia ainda, o afastamento social exigido, a gente mantém nossas atividades online. Às quartas-feiras, temos o estudo das obras de Joana de Ângeles, conduzida pelo nosso querido irmão Daniel Campos. Agora, em 2022, esse estudo vai retornar no dia 6 de abril. As vagas encontram-se esgotadas, mas em breve a gente passará informações sobre esse curso e aquelas pessoas que desejarem acompanhá-lo, né? Através de outros canais e plataformas. Às sextas-feiras temos as palestras públicas. Aos sábados temos o estudo do Livro dos Espíritos. Ainda temos vagas para esse estudo, né? Estudo maravilhoso que acontece aos sábados a partir das 14h20. E temos também aos sábados atendimento fraterno a partir das 16h30. Maiores informações vocês podem encontrar na rede social do CEVIL, Centro Espírita Vinha de Luz. E para começarmos o nosso preparo de ambiente, vamos ler uma mensagem do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem que abrimos é intitulada Oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Paulo, Colossenses, capítulo 42. Muitos crentes estimariam movimentar a prece quando se mobilizam a vassoura ou um martelo. Existem resultados imediatos por desconhecer qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que a probabilidade de êxito se reservará ao necessário que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em plenitude, em pleno combate, pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a diversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito.
Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E Emmanuel conclui dizendo: e estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, como acontece a flor improdutiva que o vento leva. Que maravilha de mensagem, não é? Emmanuel nos falando sobre a oração. E logo mais faremos a nossa oração da noite e que possamos estar sintonizados com essas orientações tão nobres e sensatas. A gente percebe que apesar de toda a dor, não é, que possamos estar passando, o desespero na oração não nos ajudará, não nos amparará, que possamos cada vez mais buscar esse equilíbrio tão necessário para as nossas vidas, para esse equilíbrio do corpo e do espírito. Vamos ler agora uma breve passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E a página que abrimos, intitulada Capítulo 6, O Cristo Consolador. Instrução dos Espíritos, item 7. O Espírito de Verdade. Bordeaux, 1861. O Espírito de Verdade nos diz: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é ineficaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. Que o futuro, humilde e submisso ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Mensagem do Espírito de Verdade. Que, por meio dessa mensagem, possamos refletir profundamente, pedindo inspiração a Deus, pedindo inspiração ao palestrante, que nos trará a mensagem da noite. Que possamos estar em sintonia com a mensagem, a bênção da gratidão. Que possamos entender que bênção é esta. Que gratidão devemos praticar no dia a dia. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, entes queridos. Aplaca a dor daquele que sofre. Ameniza as preocupações. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre.
Que a tua paz se faça presente entre nós. E como havíamos dito, hoje a nossa convidada é Daniela Martins com o tema A Bênção da Gratidão. Daniela, você tem até 45 minutos para trazer essa mensagem do Evangelho. Muita paz e boa palestra. Olá, amigos do Civil. Eu sou Daniela Martins. Recebi esse convite carinhoso para estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre gratidão. Então, desde já, agradeço o convite da casa, na pessoa do Tiago, e assim proponho que, então, façamos um diálogo sobre esse tema, dignidade e gratidão, e fiz uma mescla de conteúdos, de textos, mas baseei a maior parte das nossas reflexões no livro Psicologia da Gratidão, no capítulo 9, A Psicologia da Dignidade. E para a gente começar falando desse tema, eu gostaria de trazer assim, um pouco dos estudos que têm sido feitos em torno do tema gratidão, como os teóricos têm trazido, por exemplo, alguns conceitos, né? Alguns conceituam a gratidão como um estado emocional, uma atitude diante da vida, que também como essa atitude que vai constituir uma energia mobilizadora do nosso bem-estar, né, pessoal e também do bem-estar das nossas relações interpessoais. A gratidão também pode ser considerada um valor moral, também pode ser considerada uma emoção que vai revelar certa empatia. Por que se fala em empatia? Porque a gratidão pode estar relacionada a essa ideia da reciprocidade. Quando recebemos um benefício da parte de alguém e somos gratos a esse alguém, então tanto fala da empatia deste que oferece algo que beneficia alguém, quanto deste que recebe e daí se torna também grato. Alguns estudos também falam da gratidão como um indicador moral, no sentido da alteridade, do altruísmo, então de mostrar, né, como o outro está representado em nós e como nós nos mobilizamos em favor deste próximo. Outros autores discutem a gratidão como fonte de edificação íntima, né? Dentro das relações positivas. Então, quanto mais gratos somos, mais nos sentimos edificados, mais nos sentimos felizes nas nossas relações. Disse também da gratidão que ela tem uma função social, justamente nesse aspecto da reciprocidade. Quando nos sentimos beneficiários de algo, também nos mobilizamos para beneficiar o próximo. Então, cria-se aqui um ciclo, né, virtuoso. Agora, também a gratidão, ela pode ser entendida num sentido mais amplo, né, tendo um caráter transpessoal, ou seja, não necessariamente como reciprocidade, né, vem porque eu recebi um benefício, mas como algo que transcende a essas relações de benefício, beneficiário ou beneficiado, né? Fala da gratidão que nós podemos ter como um sentimento apenas de puro amor, ou pela vida, ou pelo cosmos, ou por Deus, pela natureza. Então, esse é o sentido transcendente da gratidão, que nós vamos ver que dialoga muito com as ideias de Joana a respeito da gratidão. O que as pesquisas também têm nos mostrado? Que as pessoas que expressam gratidão, com frequência, são as pessoas que se sentem melhor emocionalmente, fisicamente, em termos interpessoais, né, das relações humanas, têm relações mais saudáveis. São pessoas que apresentam menos sintomas de doenças, que podem também mais facilmente se recuperar de enfermidades.
são pessoas que apreciam mais a vida, que apresentam um maior otimismo, com relação ao momento presente, com relação ao futuro, e são pessoas que, em geral, também conseguem lidar melhor com as situações de estresse e traumas. Eu posso citar alguns autores: Emmons e Macaulay, Fave. Depois posso também disponibilizar para casa, né, essas referências para que vocês possam consultá-las. Bem, e aí nós, pensando um pouquinho assim no nosso contexto, a gente verifica, né, que a gente está vivendo tempos muito difíceis, tempos muito exigentes, né, do ponto de vista social, político, econômico. São tempos que estão nos desafiando o tempo todo a colocar à prova, ou a testemunhar as nossas qualidades íntimas, né? Esses nossos atributos pessoais que temos, né, como ferramentas, como instrumental para lidar com a vida, né? E Joana, na sua série psicológica, ela vai discutir muito isso, em várias obras, se não todas, né? Ela vai nos convidar constantemente a essa reflexão sobre a importância da autodescoberta, a importância do autoaprimoramento, né? Da nossa qualificação para a vida, para a existência, né? Como esse caminho de realização pessoal, como esse caminho de planificação. Isso acontece por meio de um processo que ela chama de individuação, um conceito, né, que ela vai buscar lá na psicologia analítica, que foi fundamentada, né, idealizada por Jung. Então, Joana vai nos convidar a fazer essa reflexão sobre os fatores que nos conduzem a uma experiência de vida equilibrada ou desequilibrada, uma experiência de vida saudável ou com padecimentos, né, físicos, emocionais, psíquicos. E na sua obra Psicologia da Gratidão, ela vai trazer a ideia da gratidão aliada a essa ideia do desenvolvimento espiritual como algo importante, fundamental dentro do nosso processo de individuação, né? E como também uma forma de expressão do nosso nível de desenvolvimento consciencial. Então, só fazendo uma recordação rápida, né, desse conceito de individuação, que foi trazido, como ele foi trazido por Jung, a gente vai ver que ele se refere a esse termo como um processo do desenvolvimento desse eu individual, num período que o sujeito está fortalecendo os seus valores, as suas condutas, né, desde o nascimento, passando pelas fases da vida, infância, adolescência, adultícia, tá? Se identificando cada vez mais com seus estímulos internos e cada vez menos dirigido pelos estímulos externos, ambientais, né? E é um período que se caracteriza, vamos dizer assim, pelo desbravamento da nossa consciência, onde nós estamos buscando e ampliando os nossos caminhos no terreno da nossa consciência, dando cada vez horizontes mais largos para as paisagens da nossa consciência. E Joana, ela vai, então, trabalhar esse conceito do Jung, mas ela vai ampliar essa ideia, considerando o processo de individuação em termos o quê? Da nossa jornada imortal, desse espírito que, desde que foi criado simples e ignorante, vai jornadeando de encarnação em encarnação, né, até a sua planificação consciencial. Então, há dentro desse processo de individuação um convite para o autoaprimoramento, para a autoedificação. E ela vai apresentar a gratidão como uma ferramenta nesse processo. Ao mesmo tempo, ela vai falar da gratidão também como um indicador, algo que vai evidenciar, né, em que estágio desse processo de individuação nós estamos. Ela também vai analisar a gratidão como um fator de promoção e de proteção à nossa saúde, como um instrumento, uma ferramenta de autorrealização
que vai favorecer a integração do que ela chama de eixo ego-self. Lembrando que quando a gente se refere ao self, a gente está falando dessa totalidade consciencial que somos nós enquanto espíritos imortais. E que enquanto a gente está falando de ego, a gente está falando dessa porção da nossa consciência que está, vamos dizer assim, emoldurada pela nossa encarnação atual, pelas circunstâncias, né, da nossa existência atual e das experiências que vão configurando a nossa individualidade, então, enquanto seres encarnados. Bom, depois dessa introdução, eu gostaria de propor algumas questões em torno das quais a gente então vai desenvolver as demais reflexões que vamos compartilhar com vocês. E seria então assim, qual o significado da dignidade e da gratidão dentro dessa psicologia, né, trazida por Joana de Ângeles, e qual a relação entre dignidade, gratidão e autoiluminação no desenvolvimento espiritual. E nesse capítulo específico que a gente trouxe, a psicologia da dignidade, ao começar então esse capítulo, ela vai falar que o nosso desenvolvimento ele está sob a influência de alguns fatores, né? Alguns teóricos, alguns campos de conhecimento, eles dizem que nós somos frutos de fatores genéticos, que todas as nossas expressões se devem àquilo que está determinado pelos nossos genes, né? A nossa hereditariedade. Outros vão dizer, então, que as nossas expressões, que o nosso desenvolvimento tem mais relação, por exemplo, com os fatores ambientais que vão nos influenciando nesse desenvolvimento. Mas o que de fato, então, né, pesa mais nesse nosso comportamento, nesse nosso desenvolvimento? E ela vai nos falar que nós temos heranças psíquicas que retomam ou que remontam, né, a nossa imortalidade. Então, todo esse legado das nossas múltiplas existências, né? E que nós estamos, então, nessa jornada infinita, mas não de uma forma aleatória. Estamos submetidos a leis divinas, e essas leis, por sua vez, estão instas na nossa consciência, né? Nos inspirando e, de certa forma, nos determinando os destinos, né? Porque são leis de causa e efeito, princípios que regem toda a criação. E aí Joana vai nos dizer, como também está lá no Livro dos Espíritos, onde se descrevem as leis morais, na terceira parte, leis naturais, divinas ou leis morais, que todos somos compelidos ao progresso, e que o progresso é algo irrefreável, né? Que ninguém escapa ao progresso, né? A esse desenvolvimento constante. Daí ela vai nos falar da importância, então, dos processos educativos nessa nossa jornada, né? Porque a educação ela vai ter um papel fundamental para que nós evoluamos, tanto intelectualmente quanto moralmente, que são as duas asas, né, do nosso desenvolvimento espiritual. E esse desenvolvimento sempre se dá no sentido do quê? Do enobrecimento dos nossos valores íntimos, da elevação da nossa moralidade, da nossa intelectualidade. Então, um dos nossos propósitos na existência seria justamente a gente lapidar essas forças que nos habitam, né? Trabalhar para disciplinar as forças instintivas, que num primeiro momento são as que nos conduzem às nossas experiências, encarnação a encarnação, até que a gente amplia, né, o nosso arcabouço consciencial, daí a gente começa a experimentar os sentimentos, as emoções, os sentimentos, a moralidade, a gente consegue desenvolver a nossa racionalidade, então a nossa razão, né, e aí vamos então temperando a nossa vontade, aquilo que determina a nossa conduta no mundo, entre instintos, sentimentos e moralidade e racionalidade. E vamos assim aperfeiçoando a nossa capacidade de discernimento e a nossa vontade,
fazendo o exercício do nosso livre-arbítrio. Isso vai nos permitindo, ao longo dessa jornada evolucionária, que a gente distinga melhor, né, aqueles que são tesouros reais, porque são tesouros imortais, espirituais, daqueles que nós consideraríamos, num primeiro momento, preciosos, né, tesouros mundanos, mas que são valores e circunstâncias e perspectivas mais transitórias, terrenais, né, temporárias, vamos dizer assim. E nessa distinção também nós vamos conseguindo fazer escolhas que favoreçam prioritariamente a nossa pauta espiritual, em detrimento de uma pauta puramente dirigida aos aspectos mundanos, né? E nessa jornada, nessa caminhada, nós vamos então também fazendo um percurso de superação das nossas más inclinações, dos nossos vícios, dos nossos atavismos em comportamentos, né, arraigados em nós ao longo dessas muitas encarnações, e adotando ao mesmo tempo comportamentos mais nobres, edificantes, que estão cada vez mais dirigidos não só ao bem pessoal, mas também ao bem coletivo. Então vamos evoluindo e vamos ajudando na edificação também de uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais digna, né? Então, falando nessa questão do exercício do bem, seria legal a gente recordar o que é o bem, né? E como nos explicam os espíritos, sobretudo no livro dos espíritos, na questão 630, fazer o bem é estar de acordo com a lei de Deus, né? E fazer o mal é infringi-lo. Então, quando nós conhecemos, e a doutrina nos oportuniza isso, as leis divinas, né, nós temos a oportunidade de nos esforçar no sentido do seu cumprimento, né? Não estamos mais na ignorância com relação a essas leis que regem a nossa vida imortal, as relações entre o mundo material e o mundo espiritual, e então estamos mais munidos de ferramentas, de instrumentos para fazermos escolhas mais adequadas no sentido desse bem, né? E na medida que a gente vai progredindo individualmente, a gente então vai também colaborando para esse progresso coletivo, social. Daí que a gente pensa assim, que a gente não tem, quando a gente não está na relação com o outro, a gente não está implicado, né, com essa coletividade, mas mesmo que a gente nada faça em termos do coletivo, nós estamos, sim, responsabilizados por ele, né? E escolher não colaborar já é uma forma de influenciar nesse coletivo. Então, a nossa responsabilidade sempre né, na pauta da nossa individualidade e na pauta desse coletivo também. Bem, e aí nessa jornada, a Joana ressalta, como também todo o nosso corpo doutrinário espírita ressalta, que cada passo dado no caminho desse aprimoramento espiritual, né, todo esforço que a gente faz, ele conta. Cada pequena vitória que a gente obtém sobre as nossas imperfeições é uma conquista preciosa que nós não devemos menosprezar, né? E que todos nós, então, como centelhas divinas, como princípios inteligentes, vamos dizer, como gotas, né, dessa inteligência suprema, quando a gente deixa a fonte para jornadear por essas existências, existe nisso um propósito, né? E esse propósito é que nós nos desenvolvamos para manifestar, ainda que singelamente, o quê? Os atributos de Deus, né? Até que a gente alcance esse estado de perfeição relativa, onde a nossa consciência está em unidade com a consciência divina, né? A gente se torna um com o Pai, né? Esse é um processo que a Joana gosta de chamar de deotropismo, né? Então, todos estamos nos dirigindo para essa unidade com Deus, né? Toda a criação está submetida a essa força, é uma lei divina, que em outras palavras a gente pode dizer que é a lei do progresso, né? Todos atraídos incondicionalmente para essa potência que é Deus, né? Causa
primeira de todas as coisas, né? E para esse momento de unidade, de união da nossa consciência individual com essa consciência transcendente. E isso vai se dar num movimento perpétuo, porque a gente sabe que o nosso desenvolvimento ele não termina nunca, né? E toda vez que então a gente alcança, ou a gente está num momento fronteiriço, vamos dizer assim, do nosso desenvolvimento, a gente está nas fronteiras da nossa consciência, né? E a gente pode se ver nessa fronteira do nosso desenvolvimento consciencial, tanto por experiências agradáveis ou por vezes experiências extraordinárias nas quais nós nos vemos imersos, né? Como também por experiências desagradáveis, às vezes terríveis, mas que nos colocam aí, no limite de quem somos, no limite do que sabemos acerca de nós mesmos, né? E então a gente dá um salto que nos leva para um outro nível de consciência. E isso é chamado por Jung de luminoso, da experiência do luminoso, né? Que pode se fazer por experiências, como eu disse, então, felizes, extraordinárias, ou mesmo desafiadoras e, por vezes, terríveis, né? Mas, então, essa vivência do luminoso fala deste momento da expansão consciencial, em que a gente amplia e alarga o que sabemos acerca de nós mesmos. E como é que a gente faz essa jornada, né? A gente faz essa jornada sobre trilhos muito bem definidos, que são, como dissemos, as leis divinas ou leis naturais, né? E é interessante porque quando a gente está falando das leis que regem o mundo físico, a gente está falando das mesmas leis divinas, né? Então, eu não me lembro se foi numa palestra de Haroldo Dutra Dias que ele trouxe esse exemplo, né? Por exemplo, quando a gente está falando de a lei de atração entre os corpos materiais, a gente está falando da lei de gravidade, isso equivale a dizer é, isso equivale, por exemplo, a gente falar da lei de atração entre os espíritos, que é a lei do amor. Então, é a mesma lei aplicada a diferentes aspectos da criação divina, né? Então, quando a gente está em alinhamento com essas leis, nós tendemos a ter o quê? A ter uma experiência de menor sofrimento, né? Então, por exemplo, quando a gente vai contra a lei da gravidade, a gente se fere, né? Naturalmente. E quando a gente vai contra a lei do amor, a gente também se fere. Então, o alinhamento com as leis divinas, ele é necessário ao nosso progresso e ele nos assegura circunstâncias de menos sofrimento. Então, apenas para destacar uma das leis divinas, a gente poderia falar da lei do amor, justiça e caridade, né? Como é também a lei da adoração, da reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, enfim. Falamos da liberdade, né? Então, nesse sentido, nós estamos caminhando aí nesses estágios, né? Indo da condição de menor consciência, de ignorância, de simplicidade, para aquele de maior consciência, né? Angariando esses tesouros, como dissemos, né? Sempre no trilho dessas leis divinas, né? E quando a gente está falando em moralidade, a gente vai lembrar de algo que está colocado lá na questão 905 do Livro dos Espíritos, que é: a moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. Então, onde nós, de fato, expressamos ou testemunhamos a nossa moralidade é no nosso agir, né? No mundo, nas relações entre as pessoas. E essa discussão de moralidade, nós vamos ver que ela permeia a filosofia, ela permeia todos os ensinos do Cristo, ela permeia as tradições espiritualistas de diferentes culturas, ela permeia o corpo doutrinário espírita e também permeia a psicologia de Joana de Ângeles, né? Na filosofia, por exemplo, as leis divinas, elas estão apresentadas como leis morais. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, do imperativo categórico que Kant proferia, né? Não fazeis ao próximo aquilo que não gostarias que vos fizesseis. Isso foi dito por Jesus em outras palavras, né?
No budismo, então, uma tradição espiritualista, eles nos falam das leis divinas sintetizadas dentro das 4 nobres verdades. A gente vai lembrar: o sofrimento existe, o sofrimento nasce do nosso apego, as diferentes formas de apego, a coisas materiais, ou a sentimentos, a relações, pessoas, enfim, todo tipo de apego, a juventude, qualquer tipo de apego traz sofrimento, que é possível sim a gente vencer o sofrimento, e que para nós vencermos o sofrimento nós precisamos buscar um caminho de retidão, que eles descrevem como um caminho óctuplo, uma senda óctupla, né? Que é uma reta visão, o pensamento, a reta intenção, o reto falar, o reto agir, retos meios de subsistência, de esforço, atenção, concentração. E a gente pode resumir em reto sentir, reto pensar e reto agir, né? A Joana, ela vai discutir bastante esses preceitos budistas, né? Os princípios budistas. Eu queria destacar aqui, por exemplo, o livro Plenitude, alguns capítulos da obra Triunfo Pessoal e nesse livro Psicologia da Gratidão, quando ela fala, né, dessa conduta reta que nos é tão necessária. No Evangelho de Jesus, a gente vai ver Jesus descrever esse imperativo categórico quando ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que essas duas leis, uma semelhante à outra, resumiria todas as leis e todo o ensino dos profetas, né? E esse aspecto, ele é exaustivamente discutido dentro do Evangelho, por exemplo, segundo o Espiritismo. E também no Livro dos Espíritos, os nossos amigos espirituais, eles vão nos dizer que a mais alta moral está onde? No cumprimento das leis divinas. E que todo esforço que a gente faz em favor desse cumprimento é expressão de virtude. Então, eles igualam, né, o sentido da virtude ao sentido do exercício do esforço para nos alinharmos com as leis divinas. Lá na questão 893 do Livro dos Espíritos, eles vão nos dizer que há virtude sempre que há uma resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, se a gente se esforça para não se deixar arrastar pelas nossas más inclinações, pelas nossas paixões inferiores, a gente está agindo de forma virtuosa, né? E que a mais meritória de todas as virtudes é a caridade desinteressada, aquela que a gente faz, então, sem esperar nada de volta, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, nas instruções dos Espíritos, Paulo também vai nos ajudar a pensar, né, numa mensagem dele, na necessidade da gente reconhecer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. E lá no ESE, no capítulo 18, Sede Perfeitos, lá no item Os Bons Espíritas, Kardec vai nos falar o quê? Que a gente reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. Então, nós somos virtuosos sempre que estamos no trilho, né, deste caminho, do cumprimento das leis divinas, da promoção do bem comum, que é a mesma coisa, né? Nós já vimos que o bem é o cumprimento da lei divina, estar em alinhamento com essa lei. Então, eu acho muito especial esse pensamento, essa reflexão, por quê? E muito consoladora também, porque o plano divino, ele não está preocupado com a nossa perfeição. Ele está preocupado, sim, com o nosso esforço em direção a este aperfeiçoamento, a este aprimoramento, a essa lapidação que a gente faz de nós mesmos, né? E a Joana, ela nos diz que essa conduta, ela nos traz dignidade. Então, passa por esse esforço feito na direção do cumprimento das leis divinas, a nossa dignificação. Isso favorece o nosso processo de individuação, favorece a nossa expansão, a nossa vivência desse luminoso, né, de alargarmos cada vez mais os nossos horizontes conscienciais,
cada passo que a gente dá na superação dos vícios, na aquisição das virtudes, dos novos valores, de pensamentos, sentimentos e atos nobres, né? Mas isso, obviamente, seguido, né, de uma verdadeira transformação moral, não apenas ficando na aparência. A gente ainda vai voltar nesse aspecto. E ela nos diz que esse esforço na adoção de condutas mais nobres, na retidão do comportamento, já é em si também muito válido. É uma conduta psicológica saudável que vai nos ajudando, né, a modelar o nosso pensamento, a fortalecer o nosso agir reto, né, o nosso agir saudável, que vai disciplinando as nossas ações. Assim, com o tempo, mesmo que a gente comece pelo comportamento e não necessariamente por uma transformação íntima moral, não tem problema, né? Desde que a gente esteja atento a esses objetivos, né, de aprimoramento intelecto-moral, todo esforço que a gente faz para modificar a nossa conduta vai nos ajudar neste alinhamento de sentimentos e de pensamentos. Desde que a gente esteja, de fato, nos esforçando para fazer coincidir o quê? A nossa essência com aquilo que a gente está aparentando. Do contrário, só vamos nos prejudicar, porque o que que a gente está fazendo se a gente só muda na aparência, né? A gente está fugindo à nossa própria realidade, à nossa verdade íntima. E sem conhecer essa verdade, a gente não se liberta, né? Então, outra coisa é que, assim, quando a gente desencarna, a gente só leva com a gente a luz da nossa consciência. E essa luz fala por si. Então, não é uma questão de chegar lá e argumentar, né, no mundo espiritual. A nossa luz é a nossa cartão de visita, ela já fala sobre nós, aquilo que de fato nós conseguimos construir, né, para o nosso espírito, daquilo que a gente tentou ou pensou que ia fazer ou se enganou, né, que já tinha conquistado para si. Então, a gente precisa realmente cuidar, né, desse nosso esforço na direção do bem, das virtudes, porque cada pequeno passo vai contar, né? Eu não me lembro, irmãos, se é na obra Jesus e a Atualidade que a Joana vai nos dizer. É com você, esse homem atribulado mesmo, que Jesus está contando, né? E isso eu sempre associo nas minhas palestras, nos estudos, a um outro pensamento de Paulo, que está na sua carta aos Hebreus, quando ele fala: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, né? Para que os que manquejam não se desviem inteiramente e antes sejam curados. Então, nesse mesmo sentido, né? Mesmo com as nossas imperfeições, com os nossos equívocos, tropeços morais, o importante é a gente se colocar de pé e seguir adiante, porque é assim, somos imperfeitos, precisamos reconhecer as nossas dificuldades, mas fazendo esse esforço constante, né? E morredouro para o nosso melhoramento. Então, Joana vai também nos relembrar que toda essa caminhada, ela também está submetida à lei de causa e efeito, né? Que nós temos liberdade para as nossas escolhas, para as nossas tomadas de decisão, mas temos responsabilidades para com as consequências das escolhas que fazemos, né? Das atitudes que tenhamos, né? Nesse sentido, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Somos também herdeiros dessa consciência maior cósmica, né? Nosso princípio inteligente, o espírito que somos, é uma centelha divina, né? Então, ao tempo que temos essa herança divina, temos essa herança menor, vamos dizer assim, né? Dos nossos passos mal dados, como também dos nossos passos bem dados, né? Então, esse nosso espírito, o self, que é a totalidade da nossa consciência, desde que fomos criados, está ali armazenando, né, todos os tesouros intelecto-morais e também todo o nosso potencial ainda por ser desenvolvido, né?
que vai nos garantir, né, essa relativa perfeição. E quis Deus que a gente iniciasse dessa forma, né, sendo simples e ignorantes, lapidando-nos como um diamante bruto, como Joana traz nesse capítulo, né, buscando, né, ampliação dessa nossa consciência. E aquilo, então, que, retomando um pouquinho aqui, assim, que enquanto consciências encarnadas, nós temos uma porção, né, dessa consciência que está disponível para a gente, que é o que a gente chama de consciente, né? Mas também tem uma grande porção dessa nossa consciência imortal, do nosso self, que não está tão disponível para a gente a todo momento, nessas condições, vamos dizer, ordinárias de vida, né? E essa porção nós chamamos de inconsciente. Dentro desse inconsciente estão guardadas o quê? As nossas sombras, que seria, de uma forma simples, todos aqueles aspectos de nós que, por inúmeras razões, nós optamos por não expressar, né, nessa figuração, né, do nosso ego, da nossa personalidade encarnada. Então, tudo aquilo que a gente de alguma forma rejeitou, ou também todos aqueles nossos aspectos que a gente desconhece a respeito de nós mesmos. Tudo isso compõe o nosso inconsciente e a nossa sombra, né? Ocorre que esses aspectos que estão lá no nosso inconsciente, sem que a gente perceba, muitas vezes eles estão interferindo nas nossas escolhas e na nossa conduta. E, por vezes, também estão nos fazendo tropeçar, né? Daí que uma das nossas principais tarefas nessa jornada de expansão consciencial é justamente a gente levar luz para esses aspectos sombrios, né, dessa totalidade consciencial que nós somos, né? Nos conhecer, conhecer as nossas sombras, reconhecer as nossas sombras, transformá-las naquilo que elas nos prejudicam ou desenvolvê-las naquilo que elas são, esses potenciais, né, que vão nos levar sempre a ultrapassar as fronteiras da nossa consciência. E daí que quanto mais fortalecidos nós estivermos em relação ao nosso alinhamento com as leis divinas, mais facilmente a gente vai estar fazendo esse enfrentamento do nosso autoconhecimento, da nossa autotransformação, sem fuga, porque mais facilmente a gente vai reconhecer as nossas inseguranças, medos, culpas, inveja, ciúme, ganância, e essas coisas não vão nos assustar, né? Não vão nos causar temor, mas sim vamos buscar os recursos que temos para lidar com isso, para fazer o enfrentamento disso, para curar essas nossas feridas, né? Sempre nesse sentido da autotransformação. De modo que a gente se imunize contra todas essas expressões que no fim revelam apenas o nosso egoísmo, né? Que é o ciúme, a inveja, tudo isso são expressões do nosso egoísmo, né? E o egoísmo é algo que vai contrário à lei divina, que é uma lei, sobretudo, de amor, justiça e caridade. O antídoto do egoísmo sabemos que é a caridade, né? Então, mais facilmente a gente vai estar cultivando valores superiores, essenciais, espirituais, valores fraternos, que vão, então, nesse ciclo virtuoso, nos tornando cada vez mais nobres, mais plenos de moralidade, né? Mais virtuosos, de fato. E mais facilmente também a gente vai dando conta de abandonar esses valores inferiores, egoísticos, né? E vai também entendendo que nessa experiência mundana que a gente tem valores que são transitórios e valores que são eternos, né? E não vamos fazer dos valores transitórios um fim em si mesmos, mas sim o quê? Uma ferramenta, uma estratégia, um meio para a gente alcançar, né, a nossa finalidade maior, que é a evolução espiritual. E sendo assim, então, mais dignos, né, com experiências mais dignificantes, pessoas melhores, a gente também vai contribuindo para esse coletivo mais digno e fraterno, né?
tentando nos manter também sempre íntegros, simples, humildes, né? Mansos, conscientes das nossas responsabilidades conosco mesmo, com a nossa fraternidade, com a nossa casa, a terra e com Deus, né? Com as suas leis. Mais ricas também, mais claras vão ficando para nós essa pauta espiritual, né? E mais nós vamos também nos tornando pessoas gratas. Daí a Joana vai nos falar que um dos grandes entraves para a nossa jornada evolutiva é exatamente a nossa incapacidade de sermos gratos, né? E ela nos diz que a ingratidão ela é muito prejudicial, não só para o ingrato, mas também para aquele que está se esforçando no bem. Por quê? Porque a ingratidão do outro pode arrefecer a benevolência naquele que pratica os bons atos, né? Mas só arrefece quando o quê? Quando a gente não está plenamente convicto, né, da importância do bem que a gente faz. Quando a gente não está plenamente convicto ou maduro, né, quanto ao que nos está movendo a fazer o bem. Então, a gente precisa lembrar que não é para o mundo que a gente está fazendo as nossas boas ações, né? Porque o mundo pode nos trair em muitos momentos, né? Mas é para Deus que esse nos é fiel eternamente, né? Então, não é entre você e os outros, mas entre você e Deus, as escolhas que você faz, os sacrifícios que você realiza, o bem que você realiza, né? E aí, então, na pauta dessa evolução, que a gente vai tendendo a ser cada vez mais gratos, né? E mais profundamente agradecidos, não só diante das coisas, né? Das pessoas que nos fazem bem, mas agradecidos à vida, à oportunidade da encarnação, às leis divinas, né, que nos dão esse trilho, né, aos nossos tropeços, a gente aprende a ser grato aos nossos tropeços, às nossas dificuldades, às nossas provas, né, os nossos infortúnios, porque a gente vai percebendo que tudo é oportunidade de crescimento espiritual, de autoiluminação, de diluição, de integração desse lado sombrio nosso, né, onde a gente vai então jogando luz ali, né? A gente olha para o nosso passado com gratidão por tudo que a gente viveu, porque a gente entende que tudo foi escola para a gente, por mais difícil e sofrido que tenha sido. A gente olha para o nosso presente com gratidão e com alegria, porque nós temos a rédea das nossas vontades, né, da nossa vontade nas nossas mãos, e temos então essa liberdade de seguir fazendo as boas escolhas, né? Mesmo quando, naquele momento que a gente está vivendo, a gente também está sendo chamada à responsabilidade pelos atos passados, né? Pelos tropeços que tivemos, né? Uma colheita, às vezes, difícil de semeaduras anteriores. E a gente também consegue olhar para o futuro com mais coragem, porque mesmo que a gente tenha as nossas inseguranças, as nossas más inclinações, os nossos equívocos morais, a gente reconhece que está fazendo esse esforço, né, para vencer. A gente reconhece esse nosso desejo de se olhar com verdade, de se conhecer, de se enfrentar, né, porque é a única batalha que merece ser vivida, né, é a única guerra que merece ser vivida, é essa guerra de nós contra as nossas imperfeições, né? E sempre nesse esforço, então, de alinhamento com a lei divina. Eu vi um post um dia desse muito interessante que falava assim: quem sabe o que planta não teme a colheita. Então, se hoje a gente sabe que a gente está semeando boas sementes, a gente vai com muito mais alegria e gratidão para esse futuro, né? Por fim, a gente se reconhece nesse esforço de nunca fugir da gente mesmo, né? Porque isso só atrasa, só protela, né, o nosso desenvolvimento. Então, o que Joana está nos convidando a pensar aqui, né? Ela está nos convidando a fazer esse exercício de sermos sempre, sempre gratos a tudo, a todo instante. Como Paulo também nos falava lá na sua carta aos Tessalonicenses, né? Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos,
Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai. Examinai tudo e retende o bem, né? Abstende-vos de toda a aparência do mal. Então, o que que a gente vê? Que o Paulo, como a Joana, ele está nos convidando a esse esforço para o pensamento reto, o sentimento reto, a conduta reta, né? E mais do que isso, Joana também está nos convidando a não nos deixarmos afetar pelos ingratos, né? Porque a gente não se deixar arrefecer na nossa virtude, no bem que a gente conseguiu consolidar dentro de nós mesmos e compartilhar com o mundo por meio do nosso falar, do nosso agir, né? Então, a perseverar nesse caminho de retidão, que é o mesmo caminho do bem, que é o mesmo caminho das leis divinas. Então, tentando sintetizar um pouco de tudo que a gente conversou aqui com vocês, eu gostaria de colocar, né, que essa capacidade da gente ser grato expressa uma conduta virtuosa, uma conduta de moral elevada, né? E que quanto mais valores morais a gente consegue angariar, mais gratos a gente vai se tornando. E mais a gente vai, ao mesmo tempo, revelando a nossa evolução espiritual nesse caminho de planificação. E para que a gente possa continuar refletindo sobre todas essas coisas, eu queria deixar para vocês algumas perguntinhas também, as quais eu também sigo me fazendo, né? Nós temos buscado pautar a nossa conduta na vida em alinhamento com as leis divinas, sobretudo a lei de amor, justiça e caridade? E nós temos nos esforçado pela retidão do sentir, do pensar, do falar e agir, que é o que nos assegura a dignidade e a autoiluminação? Então, irmãos, são essas as coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês e que espero tenham sido válidas, né? Rogando aí que Jesus nos abençoe a todos, abençoe os nossos lares, os nossos locais de convívio, de trabalho, e que sigamos aí perseverantes, né? Nessa jornada de autoburilamento. Tudo bem a vocês. Tchau. Queridos irmãos, depois de ouvirmos tão belas reflexões, ficamos nos perguntando como é divina a doutrina espírita, quantos esclarecimentos em torno da gratidão, que possamos, através das reflexões de hoje à noite, sairmos daqui diferentes do modo em que entramos no canal. Que possamos refletir não apenas neste momento, mas durante a noite de hoje e selecionar breves minutos durante a semana para que essa mensagem tão lúcida não se apague de nossa memória. Que Deus abençoe a nossa querida irmã Daniela e que Deus ampare a cada um dos que ficaram conosco até esse momento. Que possamos ser conduzidos à prece de encerramento dos nossos trabalhos, nos mantendo nesta sintonia de paz, nesta sintonia de gratidão. Rogamos ao Mestre Jesus em agradecimento, Senhor, por mais esses poucos minutos que tivemos em torno de tema tão rico, tão nobre, que alimenta não apenas o corpo, mas principalmente o espírito. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que padecem, todos aqueles que necessitam da Tua luz, do Teu Evangelho. Acalenta os pais que nesse momento sofrem com a enfermidade de seus rebentos. Auxiliam aqueles que encontram-se nos leitos hospitalares.
Aqueles que passam por tormentos morais, auxilia-nos também, Senhor, mostrando a cada um que existe algo superior, algo de bom esperando a cada um de nós. E assim, colocamos um ponto final na palestra desta noite. Que Deus abençoe a todos e que possam estar todos com Deus. Que assim seja, Senhor. Muita paz a todos e que todos possam ter um bom final de semana. Muita paz.